Nova oração modelo, 14º aspecto que nós vemos no livro e no curso da Nova Vida. Se você está com o livro, das páginas 99 a 106, na primeira e segunda edição, são 10 páginas. Das páginas 99 a 106. Primeira coisa, eu tenho que entender que a Nova Vida... Mais tarde. Eu tenho um relacionamento para com Deus e não mudo de religião. A questão não é a religião, mas a questão é o relacionamento com Deus através da fé em Jesus. E esse relacionamento com Deus, com fé em Jesus e em arrependimento, me leva a desenvolver principalmente através da oração. Portanto, uma pergunta que se faz é se eu posso usar a oração modelo do Pai Nosso como uma oração para ser repetida. Então, vamos aprender nessa aula. Mateus 9, dos 6 ao 15, contém a oração do Pai Nosso como a maioria de nós conhecemos ou parte dela. Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu tenho que entender que na oração modelo que Jesus nos deixa, primeiro tem que entender o contexto do que está acontecendo aqui em Lucas 11, versículos 1 a 4. Certo dia estava Jesus orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, aos discípulos dele. E aí, então, aqui nós temos em Lucas uma oração do Pai Nosso um pouquinho menor, parecida com a de Mateus. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Jesus ainda não havia consumado a obra da cruz, então ainda não estava valendo a nova aliança. Ele estava num período terminando a antiga aliança, começando a nova aliança. Na antiga aliança, as pessoas oram para ver se convencem a Deus de que elas têm que receber algo. Elas oram e elas esperam a resposta de Deus. Na nova aliança, Deus já realizou muitas coisas e eu não preciso pedir para Deus. Na verdade, eu só preciso pegar, me apropriar, tomar posse daquilo que Ele já me deu. É mesmo, é? Em muitas das partes da oração, daquilo que já foi consumado na obra da cruz. Existem promessas de Deus que são condicionais. E aí também tem outras coisas que aí sim eu vou orar a Deus, mas também numa outra perspectiva, não de tentar convencer a Deus. Aí sim. Mas de tentar se alinhar com a vontade de Deus. Uau! Portanto, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou seus discípulos a orarem quando eles ainda não tinham o Espírito Santo. É verdade. A Bíblia nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós de maneira inexprimível. Então o Espírito fala ao nosso espírito e aí nós entendemos a forma que nós devemos orar. A oração na nova aliança ela é dinâmica, ela não é estática, ela é uma conversa, um diálogo que eu falo e Deus responde e que não precisa adquirir uma forma religiosa de sempre ser repetida da mesma forma. No entanto, nós temos princípios, já te ensinei princípios da nova oração na aula anterior, no capítulo anterior do livro, na aula anterior que nós vimos. Se você não viu, assista. Agora, a oração modelo eu posso usar? Não posso usar repetindo ela. Por quê? Porque ela não é para ser repetida como uma reza, uma maneira religiosa de orar. Porque Jesus vai dizer para nós não fazermos isso em Mateus 6, do 5 ao 7. No entanto, ela guarda princípios para que eu possa utilizar a minha oração. Ah, isso me impede que um dia eu faça a oração do Pai Nosso. Não, nada te impede você fazer. Faz de coração, mas não como reza para repetir várias vezes. Às vezes a gente está no contexto para orar com muitas pessoas, a gente faz essa oração. Mas eu quero dizer para você que você precisa crescer, pois era uma oração que Jesus deu para os discípulos que não tinham ainda o Espírito Santo. Então,
Vamos guardar os princípios que eu vou falar para você. 9 princípios aqui que nós podemos retirar na oração do Pai Nosso. Isso que você vai utilizar na sua oração. Puxa, eu vou ter que utilizar isso todas as vezes. Então você guarda os princípios, te ensinei 7. Vou te ensinar nessa aula mais 10. Alguns são repetidos da aula anterior, mas são contidos dentro da oração do Pai Nosso. E eu vou ter que usar todas as vezes todos esses princípios. Então você vai guardá-los, vai guardar dentro do seu coração. Você vai utilizando à medida que você precisa também. Certo? Então, olha só. Primeiro princípio da oração que nós vemos no Pai Nosso. Mateus 6, 9a. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, sempre quando eu orar, eu vou orar para o Pai que está nos céus. Eu oro a Deus. Então, eu tenho que entender que tudo que eu preciso vem dele. Mesmo aquilo que eu me aproprio, eu só tenho esse direito de apropriar porque vem dele. É verdade. Ele só nos ensina a questão de que agora ele já me deu, eu só tenho que pegar e eu não preciso pedir novamente. Se eu falar para você, olha, você pode pegar o meu óculos e ficar com você, é seu. Agora, se você não pegar, o problema é seu. Se você não usar, o problema é seu. Estou dando exemplo do meu óculos, para que você vai querer meu óculos? Enfim. Segundo princípio, a adoração. Santificado seja o teu nome. Você pode louvar a Deus. Tem gente que gosta de orar com louvor e cantar para Deus. A música que está no coração, canta. Canta com... Quer cantar com a música de fundo? Quer cantar uma música espontânea? Do jeito que você quiser. Mas entenda que na sua oração, você ora ao Pai e depois você vai buscá-lo em adoração. Terceira coisa, vontade e reino de Deus. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se eu uso da minha oração para convencer a Deus para ele fazer algo para mim, que vai ser ruim para mim, vai ser ruim para mim, porque Deus não dá o que eu quero, mas sim o que eu preciso, então você está usando da sua oração de uma maneira religiosa, como está escrito em Mateus 6, a partir do versículo 5, quando Jesus fala da oração, que pense que muito falar serão ouvidos. Você está tentando convencer a Deus dele fazer algo para você, sendo que não é bom para você, ele não vai fazer. Se você conseguir, foi porque você insistiu muito e você quis aquilo e você fez. Não coloque Deus na jogada. Agora, eu tenho que entender que na oração, eu oro para que venha o reino. E o reino de Deus, ele vem, não só porque eu oro para vir, mas ele vem principalmente através das nossas vidas, quando nós fazemos a vontade de Deus, que já é feita plenamente no céu, e se for feita plenamente na terra, a terra seria o céu. O quê? Como? Todas as pessoas fizessem. Então começa por nós. Então na oração, eu não busco a minha vontade, mas a vontade de Deus. E aí que eu vou lá na presença dele, o quê? Vamos imaginar assim como a vaca, que ela come o alimento, volta para o estômago, daí volta para a boca, volta para o estômago, volta para a boca. Não sei quantas vezes, não sou biólogo, enfim, nem veterinário, nada disso. Mas eu sei que o alimento vai e volta e ela vai ruminando. Eu tenho que ruminar, entre aspas, na presença de Deus, a vontade dele para a minha vida, até que eu faça como Jesus fez. Na terceira vez, quando estava convencido no seu coração que a vontade de Deus era morrer, que ele morresse na cruz. Ele já sabia porque já estava escrito. Mas mesmo assim ele foi orar. Por quê? Porque ele precisava alinhar seu coração com a vontade de Deus. Quando ele alinhou, ele saiu daquele lugar para realizar aquilo que ele teria que fazer. Então, a oração para nós é a mesma coisa. Necessidades. Quarto princípio. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, não tem problema nenhum na minha oração pedir para Deus alguma coisa. Agora, eu tenho que entender que certas coisas eu não preciso pedir porque Ele já me deu. Então, se você pedir, é como te dar uma caneta como essa, eu te dou ela, e aí você não pega. Você não usa. Você fala, me dá. Já te dei, você é louco? Você tem problema? Você é doido? Né? Você não está entendendo o que eu estou falando outra língua. Então, entender que na oração, algumas coisas eu vou pedir, porque são condicionais, promessas condicionais, mesmo na nova aliança, como está escrito, se alguém quer sabedoria, que peça a Deus, que dá deliberadamente para aqueles que o pedem. Então, se ele está falando para eu pedir sabedoria, então peça. Agora, tem coisas que eu não preciso pedir, que eu só preciso receber. É sim.
Mesmo assim, no momento de oração, seja pedir ou me apropriar, eu vou entrar, porque o pão tem esse papel da necessidade daquilo que precisamos todos os dias. Quinta coisa, confissão. Na minha oração, Mateus 6, 12a, e perdoa-nos as nossas dívidas. Eu tenho que entender que Jesus já nos deu perdão na cruz. Ele já deu perdão, na verdade, para o mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz que ele é apropriação pelos pecados de todo mundo. Então, Jesus já morreu pelos pecados de todos. Agora, aqueles que creem nele, recebem o perdão. Ah, eu errei, eu pequei, eu confesso o meu pecado. Há uma diferença entre pedir perdão e confessar. Qual que é a diferença? A diferença é que, quando eu peço perdão para alguém, a pessoa pode não me perdoar. Certo? Assim como se eu pedir perdão para Deus, ele pode não perdoar. Agora, como ele já nos perdoou na cruz, eu só me aproprio desse perdão, eu contemplo esse perdão à medida com que eu erro, eu reconheço o erro, eu confesso o erro e aí eu me arrependo, ando na luz, tenho comunhão com os irmãos e sou purificado pelo sangue de Jesus. Por isso que eu coloquei aqui confissão, quinto item. O próximo item é perdoar. Na oração, Mateus 6,12, depois do 14,15, diz: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Eu tenho que entender que na oração preciso perdoar as pessoas. Por quê? Porque senão eu não recebo perdão. Ah, não, aí não. O perdão já foi me dado na cruz. No entanto, eu anulo esse perdão. A única forma de eu anulá-lo é deixar de crer em Jesus, e o crer envolve arrepender, e não perdoar os outros. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então, se eu não perdoo lá no meu lugar de oração, eu tenho que perdoar de coração. Como que eu perdoo? Mateus 5,44 diz, você tem que ver na versão da Almeida, Revista Corrigida: orai pelo que vos persegue, bendigam aqueles que te maldigam, retribuí o mal com bem e amem os seus inimigos. Ou seja, eu tenho que amar como? Orando, abençoando e bendizendo o meu inimigo. Dessa forma, eu vou tirando o rancor. Enquanto você estiver com rancor, com ódio, com mágoa no coração, continue orando diante de Deus, declarando que você já liberou o perdão, até que seu coração se alinhe com aquilo que você já fez. Porque uma coisa, você não pode basear sua fé, sua decisão naquilo que você sente, mas naquilo que você tomou a decisão. E aí você tomou a decisão, você continua declarando essa decisão até que seu coração... Uma hora depois, Até que seu coração 2 horas depois, esteja alinhado com a decisão que você tomou. 3 horas depois, Próximo. Sétimo, tentação. Na oração do Pai Nosso, Mateus 6,13a, e não nos deixe cair em tentação. A palavra de Deus diz que Deus não nos tenta, mas a nossa própria concupiscência, a nossa própria maldade, a nossa própria vontade de pecar é que nos tenta. Nós não somos tentados por Deus. No entanto, Deus já proveu para nós a saída dessa tentação. Então você não vai ser tentado além das suas forças. Portanto, livrar da tentação, livrar de cair em tentação, dar o livramento da tentação. Por quê? Porque agora Cristo vive em você. E se Cristo vive em você, ele venceu toda a tentação. Se você tentar vencer a tentação, você não vai conseguir. Você tem que entender, eu já venci a tentação pelo aquilo que Jesus já fez, porque Jesus vive em mim. Porque ele é poderoso para interceder por aqueles que foram tentados, porque ele foi tentado em todas as coisas, contanto não pecou. Próximo item, mal. Mas livra-nos do mal. Também eu vou pedir na oração para Deus me livrar de todo tipo de mal. Do diabo, dos demônios, das armadilhas deles, dos homens maus, malignos, violentos, dos acidentes, das doenças, de todo tipo de mal. Mateus 6,13b. Você vai orar também, porque Jesus nos ensinou a orar. Agora, depois de tudo isso, Mateus 6,13c, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vou agradecer e entender que eu dependo e eu agradeço dele. Tudo provém de Deus, volta para Deus. Tudo é por ele, para ele e através dele. Portanto, eu vou continuar agradecendo e ter sempre esse coração grato diante de Deus na minha oração. Do começo ao fim, é aí que eu coloco esse nono princípio na nova oração modelo. E por último, reenfatizando,
Não está no Pai Nosso, mas Jesus vai dizer em João 14, 13 e 14, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei, orando em nome de Jesus. Dessa forma, usando esses princípios, esses 10 princípios desses e os 7 anteriores, Acabou. você entende como que funciona a oração na Nova Aliança, e você vai usar desses princípios. Você não precisa decorar, você vai usufruí-los. À medida que você entende essas coisas, você vai usando naturalmente. É como dirigir. Você vai aprender várias coisas que você tem que fazer, mas você vai aprender mesmo à medida que você faz, e à medida que você tem prática. É por isso que o seguro de carro, ele é mais barato para quem já tem mais anos de carta, para quem já tem mais idade. Porque quando você é novo, você vai fazer coisas erradas, você não vai ter a experiência. E é por isso que o seguro é mais barato para quem é mais velho. E eu quero orar com você. Ufa! Para que o Espírito Santo de Deus esteja te ajudando em todo esse processo da oração. Não quero trazer peso nem julgo para você de forma alguma, apenas quero ajudá-lo, instruí-lo a como você orar. Uma coisa, vão perguntar assim, tem que orar de olho fechado ou olho aberto? Tem que orar ajoelhado ou sentado? Você ora do jeito que você quiser, porque Deus não olha a aparência, senão o coração. E Jesus, quando ele partiu, multiplicou os pães, ele olhou para o céu e os abençoou e estava orando de olho aberto. Então, são coisas religiosas. O mais importante é o seu coração. Pai, muito obrigado porque nesse dia nós aprendemos nessas lições esses aspectos recebidos da nova oração, da nova vida e da nova oração modelo. Possamos guardar nos nossos corações esses princípios para desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo contigo. Muito obrigado, porque hoje nós temos livre acesso à tua presença. Muito obrigado porque teu Espírito Santo nos ajuda a orar. Muito obrigado porque também aprendemos através da tua palavra, através desses ensinos como eu ensinei e como nós estamos aprendendo juntos a como orar. Que nós possamos utilizar isso para a tua glória, para trazer o teu reino, fazer a tua vontade no nome de Jesus. Amém. Tiago Vicente, nós estamos na 14ª aula, na oração modelo, e espero você na próxima aula.